guerra, conflitos, pandemias, fenômenos no céu, na terra, terremotos, desastres naturais. Em poucos anos vimos vários acontecimentos estranhos assolarem esse mundo. A cada dia caminhamos cada vez mais para o início do fim, assim como o Mestre já havia alertado. Aos caídos resta pouco tempo para o fim do seu reinado aqui nessa terra, os 6.000 anos finalmente se aproximam do fim. Por isso vemos tantos sinais, conflitos, pandemia, caos, pois tudo é uma preparação para a chegada do reinado da besta Azazel. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mas para o mesmo assumir o poder é preciso um cenário de caos, morte e medo, para que o mesmo chegue como um salvador, resolvendo todos os problemas e assim obtenha a adoração e submissão da humanidade. Contudo não sabemos como tal agirá ou mesmo se apresentará à humanidade, pois Azazel é cheio de truques. Só o que sabemos é que segundo as profecias o mesmo surgirá de seu império romano, como um papa. 5 deles já foram derrubados, um existe atualmente e o último ainda está para vir, mas o seu reinado deverá ser curto. A própria besta será ele também um 8º rei que virá na sequência dos outros 7 e terá em si características dos outros 7, e depois será destruído. Desde o Tratado de Latrão, o Vaticano passou a ser um Estado soberano, possuindo independência política e territorial. Por esta razão os papas são tidos como reis, os 7 reis descritos na profecia. Já o 8º rei será o próprio Azazel encarnado, se passando como os demais reis. Azazel sempre reinou por meio do Império Romano, por meio do qual subjugou toda a terra, tanto pelo lado religioso, como pelo lado político. Repare que todos os presidentes e poderosos da terra sempre visitam o Papa, pois trata-se de pura obediência ao poder de Azazel, já que toda a terra está ao seu controle. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. As 7 cabeças descrita na visão se refere às 7 colinas de Roma, sobre as quais Azazel fundou seu império, o Vaticano. Quanto aos 10 chifres faz referência a 10 reinos, poderes políticos, países que se unirão a Azazel e entregarão todo o seu poder e exército a ele, assim como já ocorre com a União Europeia, cada qual repassará seu poder à besta, razão esta das 10 coroas sobre os chifres. Os seus 10 chifres são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Aliás, não reinarão senão durante um espaço de tempo muito curto. E todos esses reis assinarão um tratado com a besta, entregando-lhe o poder e a autoridade que detém. A besta então surge do mar. O mar aqui pode representar simbolicamente os povos da terra, multidões de povos, os quais adoram a besta. Aqui é preciso atenção, pois o Apocalipse cita 2 bestas, uma que surge do mar e outra que surge da terra, mas ambas fazem referência a Azazel, pois o mesmo se utilizará de 2 corpos para enganar a humanidade. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Presta atenção, a primeira besta e a segunda besta é o mesmo anjo. É o mesmo, não confunda. O sistema religioso diz que a segunda besta é o falso profeta. Não está falando de falso profeta, não. São 2 corpos. Primeira besta e a segunda besta. Não está falando do falso profeta. Falso profeta é falso profeta. Besta é besta. Só existe uma besta. Só que esse anjo caído que é uma besta mesmo. Está usando 2 corpos. E ele saiu de um corpo e está fazendo as pessoas adorar o primeiro. Ele vai estar no segundo corpo e fazer as pessoas adorar o primeiro. O nome é a imagem. O nome é a imagem já está aí. Nas casas de todo mundo. Na América do Norte, Europa e América do Sul. Essa besta que surge da terra é o próprio Azazel, desta vez em outro corpo. Os 2 chifres podem indicar que são 2 poderes, político e religioso, já que a besta terá domínio sobre a terra,
tanto pelo lado político como pelo religioso.